9h33, a gente inicia agora mais uma entrevista da nossa série especial com pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Manaus. Estamos com mais uma candidata aqui agora no nosso estúdio. Quem está conosco é a advogada Natália Demes, ela que é pré-candidata à Prefeitura de Manaus pelo PSOL e gentilmente cede parte do seu tempo, a gente sabe dos compromissos, para estar conosco aqui nesta entrevista. Seja muito bem-vinda, pré-candidata. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia a toda a equipe da Band News Difusora. Eu que agradeço o espaço. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes também. É uma satisfação imensa estar aqui, na verdade. Muito bem. A gente está trazendo aqui questionamentos para candidatas sobre projetos para a cidade de Manaus, das coisas mais básicas e também, obviamente, da conjuntura política, sobre as intenções, as alianças e tudo mais. A primeira coisa que a gente lhe pergunta aqui, a primeira coisa que eu gosto de perguntar dos pré-candidatos e pré-candidatas que estão conosco aqui, o que a senhora pensa de um projeto para a cidade de Manaus? O que pensa a Natália Demes, o projeto do PSOL aqui em Manaus para a capital amazonense? O que é mais urgente nesse momento? O que precisa mudar? E qual é o projeto para fazer isso acontecer, essas mudanças que sejam necessárias? Bom, primeiramente, o pessoal já tem uma discussão ampla nacionalmente, inclusive nacionalmente, de que a escuta ativa e o orçamento participativo são as prioridades que a gente precisa começar a trabalhar a nível de fazer disso usual, né? Então, a escuta da população, a escuta dos movimentos sociais, a escuta da sociedade civil constante para que seja incluído de forma participativa no orçamento. Então, isso já tem funcionado, por exemplo, na Prefeitura de Belém, onde o programa Tá Selado, né, foi inclusive premiado, né, com uma proposta de escuta participativa, então, onde a população traz a problemática dos seus territórios, das suas regiões, o que tem faltado, o que tem demandado, para então se trabalhar qual será a prioridade em cada espaço da cidade, né? Mas o pessoal, além disso, a gente tem um programa que está embasado principalmente numa busca de validação de todas as realidades, né? Então, principalmente com a pauta ambiental, com recortes muito efetivos com relação à classe, gênero e raça, porque essa é uma das bandeiras mais efetivas dentro do nosso partido, que é, de fato, desvelar essas opressões para que nós possamos atuar de forma realmente eficaz para essa população. Então, no olhar de Manaus, a gente vai trazer sérios problemas que já são de várias e longas datas, né? Muita gente fala muito da questão do transporte, muita gente tem, e agora a emergência climática tem trazido um despertar, né, do quanto que essa pauta foi adiada, do quanto que essa pauta foi deixada, né, de ser tratada com a real importância que ela precisa, para que nós não deixemos que não sejamos pegos de surpresa em situações de muita emergência. Temos também situações clássicas aí com relação à saúde, com relação à acessibilidade, né? Nós temos um programa que ele quer viabilizar a acessibilidade. O acesso à cidade de forma democrática, ele vai passar por quais pessoas têm de fato acesso à cidade e quanto de acesso elas têm. Então, em termos gerais, é um programa que visa mesmo um olhar popular e a participação popular. Considerando que que a cidade está entre uma das piores do Brasil em acessibilidade, questão de calçadas, né, ali, trânsito também, qual a sua proposta, que faz parte do seu plano de governo, para mobilidade, por exemplo? Então, a gente tem, por exemplo, um diagnóstico, né, de uma cidade que, primeiramente, não faltam calçadas, né? A gente vê que quando nós saímos de eixos principais da cidade, nós temos conjuntos alguns que foram melhor programados ou melhor abertos, né? E depois de uma certa ocupação, a gente vê que ainda tem um pouquinho de calçada, mas no geral são descontínuas, chega numa garagem, tem um barranco, tem um buraco, né? Então, eu acho que, principalmente quando a gente tiver essa oportunidade de ter acesso à escuta ativa, a
a gente vai ter uma melhor noção, um melhor diagnóstico do que a gente está precisando em cada área. Mas, em termos gerais, o tema de mobilidade urbana, trânsito, isso, ele transporte público. Exatamente, ele é bem complexo, porque não envolve só o transporte público, né? A gente precisa falar de ciclovia, a gente precisa falar, inclusive, não só de abrir ciclovias, mas de que lugares, a que lugares elas vão ser, de fato, efetivas, eficazes, arborizações, inclusive, não dá para a gente deixar o ciclista ficar no sol o tempo inteiro, a gente precisa de ciclovias que sejam arborizadas, nós precisamos de transportes públicos. Primeiro, né, renovar uma frota, porque escutando, agora que a gente está nessa atividade de construção de programa, muitas associações têm buscado a gente para trazer as suas demandas, né? E o que a gente mais escuta mesmo é frota falha, ou seja, em determinados lugares você vai ter um ônibus às 6 da manhã, outro meio-dia, outro tal hora da tarde, outro tal hora da noite. Perdeu de 6 da manhã, vai ter que esperar até um determinado horário para poder sair da cidade, né? Sair do bairro ou do conjunto. A gente recebe muitas informações, e a gente vê, né? A gente vê, visualiza. Falha de manutenção, não só nos automóveis, falando automóveis, mas no ônibus em si, mas as plataformas de acessibilidade, meios de acessibilidade para pessoas com deficiência, falhas, inclusive, na segurança, porque não tem nem câmeras, muitos não têm câmeras, muitos ônibus não têm ar-condicionado. Então, assim, existe uma necessidade urgente de avaliar como está a frota, de avaliar os horários, de avaliar a própria circulação desses ônibus, para que eles possam, de fato, atender às demandas, né? Em vez de insistir numa parada de ônibus que custa R$200 mil, numa parte turística, a gente precisa avaliar a possibilidade de ter sempre, em todas as áreas, um máximo que se for possível, de conforto e acessibilidade com relação à tarifa também, né? Então, a gente tem uma tarifa que basicamente dá uma péssima experiência de transporte. O tempo de deslocamento, por exemplo, por vezes demora de 2 horas para você chegar. Imagina um trabalhador, né? 8 horas por dia trabalhando e 2 horas de deslocamento para ir e voltar. Mal fica tempo com sua família, mal tem tempo de lazer, mal tem tempo de descanso, enfim. Então, não só isso, mas nós precisamos pensar também em meios de fazer com que as ciclovias, e aí a gente traz essa proposta, né? A gente vê resistência entre a população que usa a bicicleta, né? São praticamente pessoas que estão ali resistindo no movimento mesmo de ciclomobilidade, mas que encontram pouco alcance para debater com a prefeitura, pouca escuta para debater com a prefeitura quais seriam, de fato, as demandas para serem atendidas mais urgentemente, né? Então, a gente teve recentemente uma área da Ponta Negra pintada de vermelho para se fazer uma ciclovia, mas não se abre efetivamente espaço, não se dá, inclusive, consciência, né? E conforto para o ciclista se sentir à vontade. Então, assim, locais onde haja, por exemplo, banheiros públicos, onde haja a possibilidade de trocar um pneu de uma bicicleta, como a gente vê em várias cidades, né? Ciclovias interligadas. E, assim, um respeito, a gente precisa desenvolver, inclusive, isso, né? Um respeito ao ciclista, um respeito a essa atividade. E fomentar esse tipo de mobilidade, né? E, então, assim, é uma discussão tão ampla que a gente pode ficar debatendo por muito tempo aqui. Pré-candidata Natália Demes, a gente acompanhou o processo de definição da sua pré-candidatura, da oficialização da sua pré-candidatura dentro do PSOL. Neste processo, houve denúncias do advogado e também do seu concorrente na chapa das prévias do PSOL, Marcelo Omil, no qual ele apresentou e trouxe a público uma denúncia de improbidade administrativa, segundo ele, praticada por uma empresa onde a senhora é sócia no município de Nova Olinda do Norte. E ele apontou lá a denúncia, mostrando que esta empresa teria tido contrato de cerca de R$900 mil para a construção de uma escola e no processo da entrega dessa escola pública não entregou. E houve também outras situações envolvendo esta empresa, como aplicação de cheques sem fundos, isso segundo essa denúncia.
A senhora, como pré-candidata a prefeita, vai lidar com recursos públicos. Eu queria que a senhora pudesse falar a respeito dessa denúncia. Eu posso. De fato, assim, a primeira coisa que a gente precisa falar é que as alegações que ele traz, elas não são verdadeiras, tá? Primeiramente, que eu não sou mais sócia dessa empresa. E, na época era? Então, 1%, né? Uma 1%. empresa familiar. Uma empresa familiar. Eu nunca nem assinei nada para essa empresa. Era uma empresa familiar. E eu não tenho participação de gerência, nem de decisão e nem de lucro, na verdade. E aí, assim, então, falando da empresa. Então, quando ele diz por improbidade administrativa, né? Então, já é aí uma propagação de notícia falsa, tá? Por que é uma propagação de notícia falsa? Mas só um minuto, só para fazer um adendo, pré-candidata. Ele trouxe um documento da prefeitura no qual há essa denúncia. Não, ele trouxe olha lá, ele trouxe um processo que é uma ação civil pública, né? Proposta pelo Ministério Público contra o prefeito de Nova Olinda. E traz, na verdade, o que traz ali é um laudo que indicaria que teria faltado um percentual, acho que 30% de cumprimento do projeto básico, né? Isso é o que traz a ação civil pública. Essa escola foi entregue em 2015, pelo que eu apurei. Perguntei, né? Fui entender o que tinha acontecido nessa escola. Essa escola foi entregue em 2015. Eu não participei de absolutamente nada. E mesmo aí vamos sentindo o tipo da denúncia e como uma notícia falsa vai ganhando corpo a partir do que é verdade, vai criando corpo uma notícia falsa, né? E até uma calúnia, no caso. Então, esse processo é uma ação civil pública, como eu falei, contra o prefeito de Nova Olinda, e quer apurar se houve de fato, porque tem várias questões aí. O dinheiro deu para construir? Não deu? Foi desviado? Por quem foi desviado? Foi desviado pelo prefeito? Foi a empresa que ficou e não construiu ou não terminou, porque a escola foi entregue, de fato, né? Então, assim, essa ação é de 2018. Sim. Está praticamente para. Você acessou os autos? Não totalmente, mas a ação Tá. civil pública, e nós entramos em contato com o Ministério Público na época, isso foi semana passada, até então, e ainda não houve um desfecho deste caso. Não houve não só o desfecho, sequer as defesas foram apresentadas, nem pelo prefeito e nem pela empresa. Entendi. Então, assim, chegar à conclusão de que houve desvio de dinheiro público já é uma notícia falsa, porque não se tem essa conclusão. Não, por isso que eu falei, ele trouxe essa denúncia. Isso, né? não, por isso que eu estou te não dizendo. Não falei que houve condenação. Não, mas... nem eu estou falando com relação a ti. Eu estou falando exatamente que quando ele traz essa denúncia e quando ele fala isso, ele já está praticando um crime de calúnia, inclusive, porque ele fala claramente, né? Ela desviou dinheiro público. Onde que eu desviei dinheiro público? Eu não participei dessa... Mas, assim, pronto. E aí eu estou te respondendo, Paula, assim, mais por apreço ao debate. Porque, sinceramente, eu não acho que isso é o que a gente devia estar debatendo agora, sabe? Ele fez isso uma semana antes da decisão da conferência, tentando me tirar do páreo, tentando queimar uma figura pública do PSOL, uma mulher, uma pré-candidata, a única pré-candidata de esquerda. E ele fez isso uma semana antes, entra com uma representação e joga na mídia. A senhora não acha que o eleitor ele tem o direito de saber informações sobre esse processo? E justamente esse momento é o momento onde a senhora pode falar a respeito do assunto. Não, mas estou falando, o que eu estou querendo dizer a é que... falou, não acho que deva debater, mas é importante a gente entender, até para Não, eu debati, eu já expliquei isso em vários blogs, para vários jornalistas, e acho que, assim, quando a gente tem um programa, um projeto para apresentar, quando a gente fica se atendo a notícias falsas e se explicando sobre notícias falsas... Calma, notícia falsa, calma. Porque teve a ação do Ministério Público e ainda não houve desfecho. Isso, exatamente. Okay. Isso, a notícia falsa está em dizer, por exemplo, que eu tenho responsabilidade sobre isso. Entendi. Isso é uma notícia falsa, porque eu não tenho responsabilidade sobre isso. E, assim, advogado sabe disso. Porque isso já é praticamente consolidado, né? Com 1% você não tem responsabilidade. Sequer tem decisão ou gestão ou qualquer ingerência sobre a empresa, né? Inclusive, meu nome eu já há muito tempo já tinha solicitado para sair, né, da empresa, enfim. Então, assim, isso é uma notícia falsa, né? Então, me colocar como responsável por isso é uma notícia falsa, tá? Então... quando se usa esse tipo de artimanha, né, parte-se de algo que é verdadeiro para criar uma narrativa
tá? Que acaba minando uma figura pública, isso é uma notícia falsa, tá? Então é por isso que eu estou insistindo. O que eu quero dizer é que, assim, dar vazão a essa alegação, né? Isso é muito menos uma preocupação com o partido e muito mais uma vontade de realização de uma vontade própria de candidatura, que foi o que ele tentou. A todo custo, usa-se de uma política que já é violenta. Essa violência política de buscar coisas de não sei de onde, de tentar criar narrativas contra figuras públicas, a gente já sabe que isso tem... E aí o eleitor, né, ele fica deslumbrado, às vezes, com algumas notícias, e às vezes é isso que reverbera mais do que um programa. Isso está reverberando muito mais do que o que de fato eu faço, do que o trabalho que eu faço, né? Então, quando eu cheguei aqui, estava se debatendo um tema muito importante. E eu atuo com isso. Eu sou uma advogada popular. Agora estou desincompatibilizada, mas sou diretora jurídica da Humaniza Coletivo Feminista. Eu lido com essas situações todos os dias. Por isso, queria muito falar sobre isso. Aqui no Amazonas, mesmo o aborto legal, a gente já tem uma falha absoluta de meninas que estão no interior, não conseguem acessar. A gente praticamente só tem procedimentos realizados aqui em Manaus. Então, a realidade com a qual eu lido, o meu trabalho, a minha vida, tem tanta coisa mais importante e, infelizmente, eu chego num lugar onde me perguntam essa história, né? Então, assim, é por isso só a minha colocação. Tem coisas muito importantes para ser faladas e acho que eu sou muito mais do que isso e por isso que eu faço questão de falar que é irrelevante até nessa construção essas alegações, porque elas não são para ter cuidado com o partido. Foram feitas para que ele tentasse ser o candidato e que ele acabou, ainda assim não conseguiu. Mas essa é a resposta para candidato que a gente espera até ouvir, né? É a sua resposta em relação a isso e a colocação, até porque em outras entrevistas a gente perguntou questões que são delicadas também para o prefeito Davi Almeida, que é um pré-candidato à reeleição, para o Roberto Cidade, que é um pré-candidato e ocupa um cargo público, que a entrevista que a gente faz envolve também essas questões, projetos e, obviamente, para as pessoas também saberem quem são os candidatos e candidatas e as suas respostas em relação a perguntas mais delicadas. Então, faz parte também de um processo de entrevista para que a gente possa apresentar para a população os pré-candidatos e pré-candidatas. Então, é uma pergunta que eu considero também ser relevante do ponto de vista em que as pessoas precisam conhecer quem são os pré-candidatos e pré-candidatas. Então, eu só acho que a gente precisa perguntar e aí vai depender muito da senhora responder. Uhum. Mas eu entendo a questão da chateação e tudo mais, mas são perguntas necessárias, avalio eu, para que a gente possa apresentar para os nossos ouvintes, a população em geral que nos acompanha, quem são as pessoas que querem comandar o Executivo Municipal. Não é chateação de forma alguma. A minha colocação é mais porque... o assunto é impressionante como o assunto reverbera, né? Mesmo né, a gente já tendo colocado isso, coloquei em várias outras reportagens também, né? Então, muitos jornalistas me procuraram para falar sobre isso e eu tenho falado e não tenho problema de falar. E tenha certeza que isso vai ser colocado no debate quando a senhora for participar. Claro, não tenha dúvida. Com certeza. Mas eu acho interessante, vamos tentar, a partir das suas explicações passadas, já compreendidas, e aí o leitor já vai ter essa informação, partir para essa nova situação do qual a senhora participa como advogada ativista nessas questões relacionadas à descontinuidade de gestações que foram oriundas principalmente de abusos sexuais, né? A senhora falou que existe essa dificuldade. A senhora participa desde quando desse processo? E quais são as idades dessas meninas que a senhora defende que foram estupradas e não têm um acesso legal a essa descontinuidade? Ainda dentro dessa pergunta, a senhora tem alguma proposta nesse sentido para a capital amazonense? Então, desde que eu engravidei, eu sou pesquisadora e ativista contra a violência obstétrica, né? Minha filha está com 16 anos. E é nessa linha que foi construído um movimento no Brasil para debater que tipo de atendimento às gestantes e parturientes e
puérperas e em situações de abortamento, acabam tendo no momento de acesso ao atendimento mesmo hospitalar, né? Aí a gente tem um debate no caso da violência obstétrica em si, né? A gente vai ter ampliar um pouquinho para pensar em outras formas de parto, que aí a gente vai falar de parto normal, parto natural, parto domiciliar, né? E sair um pouco do ambiente hospitalar, falar do que é um protocolo de atendimento humanizado, né? Que é o contrário da violência obstétrica. Então, assim, alguns dados que eu acho que são importantes a gente falar sempre. E aí, como ativista, não tenho como não falar, né? O estado do Amazonas, ele ocupa um dos primeiros lugares em mortalidade materna, por falha no atendimento nos serviços de saúde ao parto e também no pré-natal. E isso é um ponto da prefeitura importantíssimo que a gente precisa bater. Capacitação muito forte nos nossos servidores, porque as falhas de percepção de fatores como hipertensão, que são fáceis de perceber, diabetes gestacional, que você pode perceber, são passadas batidas e de repente você tem uma gestação de alto risco, que não foi tratada como gestação de alto risco e acaba desencadeando a morte daquela mãe, né? Então, isso, quando a gente passa então por um pré-natal muito bem feito, a gente tem uma gestação saudável, acompanhamento. Isso, com acompanhamento, e chega para o atendimento no hospital e uma série de falhas no protocolo são realizadas a ponto daquela mulher ou não conseguir ter um parto que poderia ser um parto normal, acaba terminando numa cesárea ou com intervenções que vão causar danos para o resto da vida dessa mulher. Desde de um corte no períneo que não era necessário, empurra a barriga, às vezes esse corte no períneo, inclusive, ele é dado sem consentimento, ele é dado sem anestesia, a sutura, dependendo da forma, como o atendimento estiver, ou o mau humor, né, de quem está ali responsável, normalmente um médico, a sutura não vai ser bem feita, aqueles pontos vão sair, aquela mulher pode ter dificuldade para ter relações sexuais o resto da vida dela. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que usa bolsa de colostomia há 10 anos. Já tentou de todo jeito fazer uma reparação, porque o corte foi tão profundo que cortou o esfíncter anal dela. Então, são realidades que a gente vê no nosso trabalho no dia a dia que fazem com que a gente insista em fazer capacitação com os servidores. Então, a gente tem uma maternidade municipal, que é a Moura Tapajós, né? E a nossa atividade, nesse olhar, na perspectiva de gênero, vai trazer, sim, um olhar cada vez mais apurado na aplicação desses protocolos. Com relação ao abortamento, claro que isso não é tema da prefeitura, né? Sim, claro. Mas, como ativista, como um trabalho que eu faço, já que estamos debatendo, eu acho que é importante a gente trazer todo tipo de informação, nós recebemos muitas denúncias, né? Porque a nossa associação vem trabalhando a parte de violência obstétrica e entende que a falta de acesso ao aborto legal é, sim, uma violência obstétrica, né? Então, a gente tem crianças de 9, 10, 11, 12 anos sendo mães. Os dados são estarrecedores. São mais de 1.200 por ano que são mães. E isso a gente está falando porque a gente tem acesso ao dado de quando a criança, de fato, chega ao parto, né? O parto vem a termo e ela tem o bebê. Porque, por vezes, nós vamos ter situações onde o corpinho não vai aguentar, né? O corpinho pequeno, o corpinho ainda não desenvolvido. Várias situações são complexas aí em continuar essas gestações, né? E a violência que ela vai sofrer para ser atendida, inclusive, no momento do parto. Então, se a gente chegar pelo acesso ao abortamento legal, a gente só tem funcionamento praticamente aqui em Manaus. Então, qualquer criança no interior, primeiro ela vai passar por uma resistência profunda familiar, porque é muito comum que o estuprador seja alguém da família, o patriarca, o avô, o tio, o pai, o irmão, né? Ela vai ter uma resistência ali dentro da família por questões diversas, de cognição à religião. Ela vai ter uma dificuldade logística para conseguir alcançar aqui o local, né? Ninguém vai dar muito... Havendo uma mobilização muito grande, nós já conseguimos trabalhar para conseguir trazer alguém do interior para conseguir fazer o procedimento, né? E aí passou das 22 semanas, que para uma criança perceber que está gestante, ou a família perceber, ou ter acesso, passou da 22ª semana. E isso também é problemático, porque essa restrição, ela não existe de forma legal.
há meios de se interromper a gestação, mesmo acima da 22ª semana, não tem legalmente nem cientificamente nenhum amparo para restringir esse período, esse termo, né? Então, uma criança, ou mesmo uma mulher que tenha sido estuprada, mas eu estou falando de uma criança porque se até 14 anos, né? 13 anos, um pouquinho antes dos 14, né? Se há uma gestação, não se tem dúvida que foi um estupro. Né? Uma mulher adulta, a gente ainda vai debater se foi estupro, se não foi, tem questões fáticas para ser analisadas. Pré-candidata. Né? Desculpa. Eu acho que a gente pode fazer é porque a gente já tem 2 minutos de programa ainda. Eu acho que a gente pode fazer um podcast debatendo, trazendo esses dados com outras pessoas também, Paula, para discutir esse debate, né, para trazer amplamente esse debate. Antes da gente encerrar, que só para a gente aprofundar ainda na questão da sua pré-candidatura, claro, por favor. Eu gostaria que a senhora me dissesse, o pessoal, ele tem em todo o Brasil, ele tem uma tendência a caminhar com a esquerda, né? Hoje a gente tem aí o candidato que tem a maior parte dos partidos de esquerda, é o Marcelo Ramos. Existe essa possibilidade de caminhar com Marcelo Ramos ou a senhora vai manter a sua candidatura até o final? Vou manter a minha candidatura até o final. Isso foi uma resolução tomada pelo diretório. Nós temos uma resolução que foi tomada de ter uma candidatura própria, né? Isso está... Pessoal Rede, no caso, né? A federação, né? No caso, nós estamos falando de pessoal ainda. A convenção Pessoal Rede vai acontecer agora em julho. Então, essa minha candidatura vai ser apresentada para ser homologada, né, pela federação. Mas pelo partido, pelo pessoal, está mantida a pré-candidatura, sim, o pessoal não abre mão desse espaço, até porque não só por ser uma necessidade de autonomia da construção dos nossos quadros, a gente tem também um olhar de que o Marcelo Ramos, nesse momento, ele não tem a representatividade que nós esperamos para uma candidatura de esquerda, né? Ou que caminhe com a esquerda. Nós tínhamos alguns nomes ali do PT que seria possível até acompanhar, né? Se fosse para trazer, trazer um movimento de frente ampla. A senhora pode dar exemplo dos nomes? Sim, a Anne Moura, por exemplo, o Zé Ricardo, por exemplo, né? Eram nomes que, se viessem ao executivo, o pessoal teria alinhamento político efetivo para caminhar conjuntamente, né? Mas, de repente, com a pré-candidatura do Marcelo Ramos, isso mudou a conjuntura e por isso, inclusive, tomamos a decisão de insistir. Isso foi na própria conferência que definiu o meu nome como pré-candidata, foi tomada essa resolução de uma candidatura própria e isso está resolvido. A gente tem uma informação de bastidor que existe uma costura com o PCdoB. Como está essa conversa com o PCdoB hoje? Costura do PSOL com o PCdoB? Isso. Bom, o PCdoB, nesse momento, ele também tem um pré-candidato, né? E é um pré-candidato cuja movimentação partidária se opôs unanimemente, pelo que eu me recordo, ao nome do pré-candidato Marcelo Ramos. Nós temos federações distintas, né? Sim. Então, assim, o PCdoB obedece à sua federação, né, e tal. Então, nós não temos, assim, um alinhamento que possamos coligar, por exemplo, né? Mas, nesse ponto, acabamos tendo, sim, a mesma opinião de que os projetos que temos acabam não sendo representados pela pré-candidatura do Marcelo Ramos. Existe uma possibilidade, por exemplo, se dentro da Federação Brasil da Esperança, que ainda há uma disputa, a gente tem oficialmente uma disputa ainda, de ter, por exemplo, Heron Bezerra como o pré-candidato da Federação, poderia ter a possibilidade da Federação Pessoal Rede, por exemplo, caminhar ao lado, retirando uma pré-candidatura? Nesse momento, não. Nesse momento, nós tomamos essa decisão. Nós estamos em plena atividade na construção dessa pré-candidatura, de um programa para apresentar. E mais, o pessoal passou muito tempo precisando desse espaço para apresentar o programa. Então, a gente precisa que os nossos quadros sejam conhecidos, a gente precisa ter uma chapa fechada e que possa representar o pessoal. Então, a gente não vai abrir mão disso. É uma questão mesmo de validação do nosso trabalho enquanto militância, enquanto partido. Então, a gente quer esse espaço é importante e a gente precisa dialogar, porque hoje em dia, todo mundo me pergunta como que a esquerda vai se organizar, como é que você vai convencer da esquerda? A gente tem uma imagem distorcida do que é a esquerda. A gente precisa trabalhar muito mais o que é de fato a esquerda, o que ela representa e quais são os nomes que estão carregando as pautas da esquerda, no caso.
Perfeito. Muito bem. São 10 horas e 5 minutos. A gente até estourou um pouquinho o programa para Me perdoe. fechar a meia hora certinho, em respeito mesmo a nossa linha editorial, né, de meia hora de entrevista com todos os pré-candidatos e pré-candidatas. Então a gente passou um pouquinho aqui para respeitar essa meia hora também com a pré-candidata Natália Demes, que gentilmente cedeu parte do tempo para estar conosco aqui, para responder sobre projetos, sobre pré-candidatura. E a gente agradece muito a sua participação. Ouvinte, a entrevista vai estar logo mais disponível no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e também no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, para você assistir novamente, compartilhar nos seus grupos, seus amigos. E a gente segue com as nossas entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas. Falta ainda Maria do Carmo Cefaí, do Novo, e também Amon Mandel, do Cidadania PSDB. Muito obrigado, pré-candidata Natália Demes. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, perdoem se extrapolei o tempo, perdoem se falei de outras pautas. Espero que todo debate seja sempre um debate rico, né? E a gente está aqui para isso mesmo. Obrigada pelo espaço.